Deixa o sol entrar. Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez no programa Ivan Martins, que vai ao ar aqui pela Astral TV toda segunda-feira. É sempre um prazer estar com vocês, trazendo pessoas incríveis, pessoas que vêm falar de arte, cultura, espiritualidade, coisas da vida, não é? Aquela pérolazinha que se soma às nossas pérolas, para que a gente tenha uma luz sempre maior. Conhecimento é luz, conhecimento é energia, conhecimento é vida. E todas as pessoas têm algo a ensinar e algo a aprender. Quando entendemos isso, o nosso caminho realmente se inicia. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, eu trago uma pessoa muito especial, um amigo pessoal, que já trabalhamos juntos. Ele nasceu em São João da Boa Vista, interior de São Paulo, iniciou seus estudos de arte dramática na Fundação Artes Cênicas, em Goiânia. Em 89, criou sua própria companhia de teatro, a CIA Trotamundos de Teatro. Em 91, muda-se para São Paulo para seguir seus estudos de artes cênicas. Posteriormente, passou a pertencer a uma outra companhia, esteve em Sátiros e tudo mais, vai embora para a Europa. Na Europa trabalha durante muito tempo na Espanha, faz uma carreira incrível, não é? E o coração chama de volta para o Brasil, não é mesmo? Porque é a nossa terra, é o nosso canto. E veio esse artista maravilhoso, esse artista pronto, com outra experiência, com uma outra formação, né? Trabalhou em vários espetáculos teatrais do Brasil, em várias partes do Brasil, participa de várias produções de cinema, atuou em muitas produções, curtas e longas metragens, ensinou, não é? Transmitiu a sua arte também. Então, uma pessoa realmente incrível, gente. Eu estou falando de Alex Amaral, um ator fantástico. Querido, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Né? Eu que agradeço. Nós somos amigos, somos irmãos. Para mim é uma alegria estar né? aqui. Alegria vendo assim, as pessoas que nos estão vendo, né? Uma alegria poder transmitir isso, poder transmitir essa energia, poder falar um pouco da minha trajetória com você, né? Que só tem nós temos essa intimidade, essa amizade de anos já, né? Sim, e alguns anos já se passa aí perrengues, alegrias, tristezas, sim. angústias, mas aí nós seguimos sempre dentro de um contexto, né? Dentro de uma história, dentro de uma condição, dentro de uma nação, dentro de tantas coisas, não foi, Alex? Exatamente, porque a vida é isso, né? Porque essas coisas são como nos vai lapidando, né? Como um diamante, né? A vida é isso, né? Essas energias contrárias, às vezes, que pensamos que nos estão prejudicando, mas no lugar de prejudicar, nos lapida para outras coisas que temos que enfrentar, né? Com certeza. De São João para Goiás, de Goiás volta para a capital paulista, da capital paulista, Europa. Me conta um pouquinho, faz um resuminho dessa história toda. Eu costumo dizer sempre que a gente primeiro, de onde a gente nasce e depois da onde a gente abre os olhos, né? Artisticamente, eu abri meus olhos em Goiânia, onde eu me descobri como artista, embora eu quisesse ser artista desde muito pequeno. Mas onde eu abri meus olhos foi em Goiânia. Porém, numa época muito difícil, que não existia nem escola para formação, então foi quando eu decidi vir para São Paulo, tendo já trabalhado anteriormente em Goiânia como artista, feito uma formação lá com o Gus Orzetti, mas eu queria continuar, queria realmente me profissionalizar. Foi quando eu decido voltar para São Paulo, já sem minha família, sozinho, com o astral aberto, aproveitando assim, o gancho, né? De chegar numa cidade nova e do zero, recomeçar a vida do zero. E assim foi, cheguei,
comecei faculdade, depois deixei a faculdade na metade, fui trabalhar com sátiros, e com sátiros eu fui para a Europa e fiquei 20 anos. 20 anos na Europa. 20 anos. Você trabalhou com grandes diretores, com grandes Sim. roteiristas. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu tive a sorte de chegar e estar nos lugares certos nos momentos exatos. Isso é considerado sorte, né? Muitas vezes eu escuto de pessoas próximas a mim me dizer: ah, você é sortuda, você tem sorte. Sorte é o nome dado para quem luta, né? Exatamente. A sorte é uma união de vários fatores, né? Que eu digo, se eu não estivesse em lugares certos, em momentos exatos, eu não seria conhecido, eu não seria escolhido para fazer tais coisas. Porém, eu tive essa sorte. Depois, o trabalho foi eu quem fiz. Eu que batalhei, eu corri atrás. Com certeza. Né? Mas essa sorte inicial eu sempre tive, porque também é essa questão, como eu disse, quando você vai para outro lugar, você vai com o astral aberto, você vai com a energia aberta e esperando receber desse lugar o que você der para esse lugar. Se você joga, vem em troca. Né? Então, assim, eu sempre fui com essa disposição e tive essa sorte. Então, aí eu tive a sorte de trabalhar na Espanha com o melhor diretor de teatro da Espanha. Trabalhei numa produção com Bruce Willis e Sigourney Weaver. Trabalhei fazendo ópera como ator com Plácido Domingo, com Montserrat Caballé, com gente muito grande. Então eu tive a sorte de estar no lugar certo no momento exato. Porém, o trabalho que vem depois, que é o mais importante, eu que fiz. Montserrat Caballé, não é brincadeira. Montserrat Né? Caballé. Dá para você guardar isso. Uma grande É estrela. uma joia, né? Mundial. E é uma pessoa, né? É um ser humano também incrível, né? Sim. Tinha as loucuras dela, Sim, como toda grande Mas estrela era simples, da ópera, ela né? chegava para ensaiar, Grande diva da ópera. sentava, tomava o chazinho dela tranquilamente. O Plácido Domingo, a mesma coisa. O Plácido Domingo, a apresentação que a gente fez, eu fiz com ele, esse Renaud de Bergerac, no Teatro Real de Madrid, um teatro com 2.500 lugares. A apresentação foi no mês de março. No mês de setembro do ano anterior já tinha tudo vendido, todas as sessões. Ou seja, no ano anterior, se a apresentação era em março, em setembro já estava todo vendido. Vinha gente da Austrália para assistir o espetáculo. Assim, com certeza. E você viveu, né, essa realidade na Europa e você vive a nossa realidade aqui. Eu, como você sabe, também fiz teatro na Europa, fiz teatro na Itália. Era uma outra realidade também. Não tão grande, tão poderosa quanto da Espanha. Você sabe que na Itália também é um pouco mais difícil. Mas diz para mim, qual a diferença? Nos conte, qual a diferença que você sente entre essas produções, trabalhar na Europa e trabalhar no Brasil? Então, é uma boa pergunta, porque é uma pergunta curiosa, porque as pessoas falam, mas se lá você fez tanta coisa, estava tão bem, por que você voltou? Foram uma série de fatores, né? Porque eu queria ir para sempre poder um dia voltar para o Brasil, porque como ator, um ator que começa a desenvolver a carreira de ator, no nosso trabalho, o ponto de partida para o nosso trabalho é a verdade. Para criar um personagem, você não pode criar um personagem a partir de uma mentira. Você não pode criar um personagem a partir de uma fantasia. Você tem que criar um personagem a partir de uma verdade. Então, quando você vai criar um personagem em outro idioma, você já parte de uma não verdade. Eu tive sorte, eu trabalhei muito lá, fiz muitos filmes, fiz muitas séries de televisão, fiz muito teatro, ganhei prêmio nacional de teatro na Espanha. Porém, meu sonho era voltar para o Brasil, eu queria fazer teatro aqui, queria fazer cinema aqui no Brasil, queria fazer televisão aqui no Brasil, era o meu sonho. E pensava, bom, vou ficar 10 anos, depois eu volto. Quando eu cumpri 10 anos lá, eu estava trabalhando tanto, estava fazendo uma série de televisão, tinha feito 2 filmes, estava fazendo teatro. Falei, não dá para voltar agora. Você não pode voltar deixar uma coisa quando você está mais topo, alto, né? Falei, vamos em números redondos, quando fizer 15 anos. Continuava trabalhando muito. Quando foram 20 anos, aí a crise já tinha começado a castigar a Europa. A crise castigou
lá muito antes que aqui, porque quando eu voltei aqui tínhamos ainda leis de incentivos, tínhamos ainda... Então foi quando eu decidi voltar. A nossa realidade é muito mais precária, nós sabemos. Trabalhar como arte no Brasil é muito mais precário. Na Europa, a partir do momento que você chega para ensaiar uma peça de teatro, a partir do primeiro dia que você pisa um local de ensaio, você já tem todo o seu cenário preparado, o cenário que vai ser do espetáculo, o seu figurino, você já ensaia com o figurino desde o primeiro dia. Aqui não. É fácil incorporar, né? Aqui não. Aqui nós temos que ensaiar como seja, às vezes em casas. Às vezes em casa e como, meu Deus Pois é. do céu. Porque nós não dispomos nem de local de ensaio A roupa chega na véspera, quando não chega no na dia. véspera e de repente você veste a roupa e você tem que se habituar àquela roupa, como se fosse a roupa sua de personagem mesmo. Quer dizer, todas essas coisas são muito mais precárias aqui, a forma de trabalhar é mais precária aqui. Porém, eu optei por isso, por trabalhar, por partir, do meu ponto de partida fosse a verdade, que é o meu idioma, que é a língua que eu aprendi, que eu cresci falando. Eu posso ir para qualquer momento ir para a Espanha e voltar para a Espanha, que eu tenho dupla cidadania. Posso voltar a trabalhar lá em qualquer momento, mas vou continuar insistindo aqui no Brasil, que é o lugar onde eu quero estar. E São Paulo, que é essa cidade que eu amo. São Paulo é fantástica, né? São Paulo é fantástica. Eu digo, eu morei em vários lugares do mundo, eu vivi em vários lugares do mundo, do Brasil também, mas São Paulo é São Paulo. São Paulo é a paixão da gente. Eu amo Goiânia, não vou dizer que não. É uma cidade que eu vou para descansar, digamos assim. Mas a minha vida é em São Paulo. Nunca deixou de ser, viu? Nunca deixou de ser. E eu digo que São Paulo é a base desse país mesmo, não tem jeito. Quando São Paulo começa a mancar, o resto do país já quebrou a perna. Exatamente. E é o primeiro a consertar e o último a quebrar, né? Então, São Paulo é realmente o que move, né? E aqui tem de esse tudo país. para Tem de todo tudo. mundo. Culturalmente é muito mais amplo, muito mais possível, né? Meu querido, eu sempre trago o assunto da dificuldade de se trabalhar com cultura num país como o nosso. Porque você vai aqui do lado, na Argentina, por exemplo, você tem uma La Corrientes, por exemplo, que você tem 20, 30 espetáculos acontecendo simultaneamente. E com público. Num país quebrado, que eles não têm condição nenhuma, todo mundo sabe disso, ninguém faz segredo disso. Uma inflação absurda e você não encontra... Bibliotecas e livrarias cheias. E as pessoas comprando. E você não encontra lugar. Se você, dependendo do lugar que você chegar, você não consegue assistir o espetáculo, porque as pessoas enchem os teatros. Quer dizer, para eles é tão importante quanto comer, quanto vestir, quanto beber um café, não é? Então, e aqui no Brasil, as pessoas ainda... Eu tive esses dias, gente, conversando com um menino formado em cinema. E ele me disse o seguinte: eu nunca tive oportunidade de ir ao teatro. Eu falei, oi? Você tem quantos anos, querido? Ela, 23 anos. Eu falei, opa! Tem um equívoco. Eu falei, existe muito espetáculo, São Paulo é amplo, né? Então, como que você, né, nós vamos começar a responder essa perguntinha e depois a gente entra para um pequeno intervalo. Mas como você vê essa dificuldade cultural no Brasil, essa dificuldade institucional, onde a cultura é negligenciada, não só por esse governo que está deixando, mas por outros governos também. Nunca foi fácil, porque não existe um berço cultural. As pessoas não aprendem cultura na escola, porque cultura se aprende no primeiro, segundo aninho da escola, no pré-primário. Eu, quando cheguei em São Paulo, em 1989, que eu vim para São Paulo para estudar, as temporadas aqui eram de terça a domingo. Só se descansava de segunda-feira, que era o dia de folga dos atores. E depois ainda, no fim de semana, tínhamos o que chamávamos de sessão maldita, que era 1 da manhã, os espetáculos que aconteciam aqui em São Paulo. Hoje isso já não existe mais. Não. Hoje é de quinta a domingo e ainda olha lá. Ainda olha lá. Sabe? E estamos falando de São Paulo, num país de 200 milhões de habitantes, onde temos capitais de 2 milhões de habitantes, 1,5 milhão. E essa realidade só acontece aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Entendeu? Que ainda as pessoas vão ao teatro
aqui em São Paulo. E aí, mesmo assim, não é suficiente. O brasileiro não tem esse hábito de consumir cultura. Nós vamos segurar um pouquinho, vamos voltar nesse assunto aqui. Só um intervalozinho, eu tenho um recado para vocês. Não saiam daí, agora estamos de volta. Deixa o sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Deixa o sol entrar. Meus queridos, minhas queridas, estamos de volta. Mais um pouquinho do nosso querido Alex Amaral. Nós estávamos falando, Alex, exatamente Sobre público. Em público. teatro, consumir Está cultura. atento. O consumo da cultura num país como o nosso, né? E é interessante, o Brasil é um país que nós temos artistas maravilhosos, temos autores maravilhosos, temos poetas maravilhosos, músicos maravilhosos e um público tão desleixado, né? É porque não entende como necessário, né? Se Exatamente. você não lê, o seu filho não aprende a ler. Vai ler o básico, né? Vai ler aquilo que ele acha que necessita. Mas não vai ter condições de ler um livro porque não aprendeu. Porque não tem aquele exemplo do pai, mesma coisa, é o teatro, não é mesmo? É curioso porque quando, em 1922, acontece aqui em São Paulo a Semana de Arte Moderna, eles fazem um movimento antropofágico. Sim. Que o movimento antropofágico, em que consistia isso, né? Em pegar tudo a cultura que se consumia vinda de fora e comer ela, regurgitar. né? E soltar a maneira nossa. E parece que nós estamos com esse constante movimento antropofágico em 2022, 100 anos depois. Quer dizer, depois do movimento antropofágico veio a Tropicália, que é a mesma coisa. A Tropicália era a mesma coisa. Mesmo processo. Mesmo processo. A Bossa Nova. Todos foram movimentos culturais que agitaram o país no sentido de fazer com que o público nosso se adaptasse à nossa realidade, à nossa cultura. Até o método do Stanislavski, quando foi trazido para o Brasil, no TBC, aqui em São Paulo, o Eugênio Kuznet adaptou o método do Stanislavski à realidade brasileira. Mas você não acha que a antropofagia acabou acontecendo ao contrário? Nós acabamos fazendo, quase que transformando a nossa cultura em uma coisa elitista, internacionalizada, uma coisa que se adaptasse às casas inglesas, às casas francesas. Exato. Desculpa te cortar, mas é exatamente isso, porque o que era para ser uma coisa acabou virando outra, né? Porque a cultura no Brasil ainda não é para massa, para a grande massa. A grande massa da periferia não tem acesso. Não tem acesso. Então, quer dizer, é uma discussão política muito profunda. É porque não é interessante, né? A pessoa, quando tem cultura, quando tem conhecimento, porque o teatro, ele tem essa função de levar o espectador, né, a pensar, né, a refletir. Porque senão é um espetáculo vazio, né?
A gente sabe que existem os caça-níqueis, que não diz nada com nada, mas o teatro, a essência do teatro é fazer você pensar, você raciocinar, você pegar aquele retrato, aquela situação e trazer ela para a sua vida, né? Ou para confirmar alguma coisa, ou para negar alguma coisa, mas ela é transformadora, né? Então, e o artista é muito perseguido por isso, porque o artista é um veículo de transformação. Então, arte e artista, né? Que é a mesma coisa, dirigindo um grupo de pessoas que vão se tornar pensadores, que vão trazer outros pensadores, incomoda, porque quando você sabe, não é passado para trás, né? Eu posso te dar um exemplo pessoal meu, que eu fiz um espetáculo solo que eu fazia uma transexual, um personagem transexual. E era um personagem transexual que mostrava o personagem nos 3 momentos da vida dele, 12 anos, 35 anos e 75 anos. Olha a inteligência da montagem. Qual é? Nós tínhamos pessoas que poderiam se identificar com a história, né? Pessoas do mundo LGBT, pessoas da terceira idade, pessoas que passam por qualquer discriminação, por serem gordos, por serem afrodescendentes, por serem... Ou seja, é um espetáculo que falava de um assunto de uma transexual, mas não estava falando somente desse assunto. Então, ele abordava todos esses assuntos. Tanto que nós fizemos uma apresentação no interior de São Paulo, no Sesc, que a plateia era majoritariamente pessoas de mais de 60 anos. Foi maravilhoso, adoraram. Quem foi esse maluco que trouxe isso? Pois é. Então, mas eu conto essa experiência pessoal, porque eu falo isso como um nicho de mercado para você conquistar. Que forma de conquistar público, que forma de fazer com que chegar até as pessoas. É falar a linguagem delas. Nós fizemos esse trabalho juntos. Eu tive o prazer de escrever e dirigir o meu querido amigo Alex. E nós tivemos uma experiência linda com isso, porque o espetáculo foi aceito em lugares que a gente não imaginava, né? Viajou pelo Sesc, fez algumas cidades do interior de São Paulo e tinha um público maravilhoso, um público já de terceira idade e que se identificava dizendo assim, eu nunca tinha visto por essa forma. Exato. Né? Eu vou lidar diferente agora com as pessoas que passam por essa condição. E o maltrato, né, da própria terceira idade. O maltrato da própria terceira idade. Meu medo era, não é o meu lugar de fala, eu não sou transexual, eu sou um ator interpretando, era um ator interpretando uma transexual. E na estreia tinha um grupo de transexuais que vieram, porque a maquiadora estava fazendo um curso, a maquiadora era transexual, e estava fazendo um curso com umas transexuais em Aparecida de Goiânia, uma cidade satélite de Goiânia, e trouxe as companheiras para assistir. No final, todas emocionadas, falaram, eu estou contando a minha história. Sabe? Então, isso para mim foi muito gratificante, sabendo que eu pude falar a voz dela, sem ser meu lugar de fala. Né? Uma deputada também, transexual, também que foi uma coisa fantástica. Porque o lugar de fala de todos nós é empatia. Né? Eu sou um homem branco, né? Que vivo uma realidade completamente diferente de uma mulher preta, transexual, e em idades diferentes, infância, meia-idade. Então, eu fui questionado uma vez sobre isso. Como que você escreve sobre uma mulher preta, trans? Qual é o seu lugar de fala? Eles falam, meu lugar de fala é minha empatia. Se eu falo sobre amor, se eu falo sobre empatia, se eu falo sobre entender o outro, então eu abraço a dor do outro. Porque enquanto as pessoas se abraçarem só entre si e chorarem, não vai para lugar nenhum, não é? A gente precisa abraçar outras pessoas com outras dores, porque de repente mistura a minha dor com a dor do outro e essas dores se resolvem, porque há uma intercomunicação, não é? Então é sobre essa é a questão do lugar de fala.
Então foi um trabalho incrível, realmente foi incrível. Não, quando eu digo lugar de fala, porque né, ao não ser transexual... É outra história, né? E ter que me meter debaixo da pele dessa transexual e partir dessa verdade que eu já falei, voltando ao assunto anterior, de que o ator parte de uma verdade para construir um personagem, eu não posso construir um personagem a partir de uma coisa que eu não conheço, né? Então, quer dizer... Teve dias no ensaio, você sabe disso, de chorar, de sentir essa dor desse personagem, né? Quantas vezes, né? Quantas vezes eu digo que foi um parto a fórceps. Exatamente. Né? E eu dizia muito isso para o ator, né? Para o Alex, na época. Eu dizia assim, olha, nós vamos arrancar essa trans aí de dentro, tem que seja fórceps. Então, aí termina esse assunto assim, com a frase do Ferreira Goulart que me parece maravilhosa. A arte existe porque a vida não basta. A vida não basta. A gente tem que seguir, né? A gente tem que ir além dela. Exatamente. A gente tem que ir além dela. Exato. Como que você está vendo a questão do teatro hoje? Porque nós temos o teatro musical e temos o teatro tradicional, o teatro... um teatro que está sendo meio que esquecido do grande público, né? O público hoje vai pela facilidade, pela beleza. Eu acho incrível o teatro musical, tá? Tenho o maior respeito. Mas eu estou falando do teatro, o teatro de base, o teatro tradicional, que de certa forma está meio sufocado, né? Como é que está isso? Eu acho assim, o teatro musical, enquanto disciplina para o ator, é a melhor coisa. Porque o ator tem que saber pensar, tem que saber cantar e tem que saber atuar e fazer as três coisas bem. O ator completo. E isso é uma coisa que se vem buscando desde os anos 80, que nós não temos Broadway aqui no Brasil, mas a gente vem buscando, né, com essa busca desde lá atrás. E está conseguindo, porque o teatro aqui é perfeito. Mas o que acontece? Eu acho que no Brasil nós temos que buscar um caminho para não fazer os mesmos enlatados da Broadway. Um teatro musical brasileiro. Sabe, que eu não sou contra o teatro musical, pelo contrário, é teatro. Mas né, agora tem o musical da Alcione, fizeram também do Cartola, mais um musical mais tupiniquim, nossa. Eu vi Chiquinha Gonzaga, por exemplo, que foi maravilhoso. Então uma coisa nossa, né? Agora, esses musicais que vêm da Broadway, que da mesma forma que é feito lá e é feito em qualquer lugar do mundo, só muda o idioma, isso pra mim não fala nada, porque, sabe, se eu quiser ver, eu vou lá na Broadway. Sabe? Sim. E aqui nós temos que fazer coisas nossas. E a condição do teatro tradicional? E o teatro tradicional, sim, foi sufocado por isso. O teatro, na verdade, o teatro está sempre em crise, Ivan. Sempre. Sempre, desde sempre. Sempre. Desde Shakespeare. Sempre. Porém, o teatro não morre nunca. Ele vai ter suas crises, uma época vai estar mais lá em cima, outra época você vai estar mais arrastando que nem os répteis, mas o teatro não vai morrer nunca. Então, assim... A gente continua escrevendo, atuando, dirigindo, não tem como, né? É como se surgiu a televisão e acabar com o cinema não acabou, o cinema está aí. Entendeu? Ele pode dar uma transformação grande com o metaverso, né? Mas agora que nós temos problema assim de público, o teatro tradicional passou a ter problema de público depois da proliferação dos musicais, sim, passou a ter. Porque é mais difícil entender o teatro tradicional. Exatamente. Somente se ele for alguma coisa... Te leva a pensar. Para levar a pensar, para refletir. Exatamente. Né? Não que os musicais também não tenham esse lado, né? Você vê um violinista no telhado, alguma coisa, tem uma profundidade, uma beleza, e muitos espetáculos maravilhosos. Eu sou apaixonado por musicais. Aqui não é a questão não gostar do musical, aqui a questão é até que ponto o teatro musical, as grandes produções, não sufocaram o teatro, né? Eu vi logo depois que terminou o boom da pandemia, eu até comentei com você a quantidade de textos vitorianos. Falei, gente, o que está faltando? É teatro de texto? Porque eu sou um autor verborrágico, né? Ninguém aguenta o tanto de texto que eu coloco. Mas quando você pega o teatro vitoriano, aquele teatro de costumes, você vê que essa necessidade do texto, uma compreensão, né? As pessoas não estão muito interessadas em teatro experimental, não é?
As pessoas perderam esse... Tem alguns espaços que resistem, né, como os espaços sátiros que... Ah, não, mas ali é outra coisa, né? Ali é incrível. Exatamente. Então tem espaços assim, que resistem, mas o teatro mesmo, assim... Ele é um teatro mais alternativo do que experimental, como nós tínhamos né? aqui em São Paulo nos anos 80, tinha o Teatro em Fio, o Teatro Bela Vista, que eram salas offs, né? Consideradas assim, e que tinha público. Quando você pega Sartre, é outra história. Eu lotei Aí, 8 meses aqui no Teatro Bela Vista, na Rua Major Diogo, aqui em São Paulo, com um grupo lá de Goiânia, fazendo divulgação, que a gente fazia divulgação para os restaurantes do Bexiga, e entrava cantando música espanhola no restaurante e vendia ingresso, assim. Lotei 8 meses, mas estou te falando de 1993. Outra história, outra estrutura, outro país. Hoje em dia já... Outro país, outros tempos. Alex, uma alegria. Minha. Uma prazer. tristeza. Uma tristeza. São bastantes. São tantas. Mas assim... Quando eu fico longe do teatro, eu fico triste, eu fico doente. Com certeza. Entendo essa dor. Uma superação. A vida é uma superação. Eu passei por uma situação de saúde agora esse ano, que eu tive um infarto de miocárdio e dei uma reviravolta assim, completamente em todos esses aspectos, espiritual, físico, e dei volta por cima. Então, para mim, a vida é uma superação. Um dia, um paciente chegou para mim e disse assim: Ivan, meu médico me deu 6 meses de vida e eu estou desesperado. Eu disse: me dê o telefone desse médico, eu quero marcar minha consulta. Ele falou: para quê? Eu falei: eu quero que ele me garanta 6 meses de vida. Porque ele está te garantindo mais do que qualquer pessoa pode te garantir. Porque nós não temos garantia nem mesmo de um segundo. Então, o grande lance, o grande pulo do gato é viver sua verdade hoje, aqui e agora. Que é só o que você tem, o aqui e o agora. Então, não percam tempo cuidando da vida alheia, cuidando das coisas que não lhe diz respeito. Né? Perca seu tempo, gaste seu tempo, na verdade, né, com aquilo que pode contribuir para a sua felicidade, aqui e agora. E a sua felicidade nunca pode tampar a luz de ninguém. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o caminho da luz. Gratidão, meu querido. Que bom estar com você. Eu que agradeço. Beijo. Um beijo para vocês no coração de cada um e até a semana que vem, tá? Não deixem de participar do próximo encontro com vocês. Até a semana que vem. Deixa o sol entrar.